Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Senhor, igreja do Senhor. Bom demais estarmos aqui, nos reunir com os irmãos, nesse domingo de Páscoa. E podermos participar desse banquete que tivemos um pouco antes. Quem veio aqui tomar o café com a gente, estava uma delícia. Mas principalmente desse banquete, desse momento que Deus separou e preparou para nós, como igreja, estarmos juntos aqui para nos alimentarmos de Deus, de Cristo. Amém? Ei, não estou entendendo nada. Aumentar o volume do som. Aí, ótimo. Opa, ficou alto, não? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nos enviar o Seu Filho, Senhor, para nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados, do nosso destino terrível. Obrigado, Senhor Jesus, por voluntariamente se entregar por nós na cruz, morrendo pelos nossos pecados, mas também vencendo a morte, ressuscitando, Deus, ao terceiro dia e nos dando, Deus, essa esperança do amanhã, do futuro e do que o hoje também pode ser, muito melhor, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus, nós te louvamos e pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine e abençoe nessa manhã, por meio da Tua palavra. Fala ao nosso coração, nos ensina, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição. E quando falo em ressurreição, a gente, de alguma maneira, porque vem da sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, onde Jesus sofreu o martírio, sacrificou-se por nós, onde Ele morreu. Então, o tema da mensagem de hoje, coincidindo com a própria sequência da série que nós estamos fazendo, fala de morte. E a gente não quis interromper a série, porque esse tema e esse final de semana também, de alguma maneira, lembra a morte de Cristo, a sua ressurreição, o que Ele fez por nós. E a gente quer falar um pouquinho sobre esse tema, mas dentro desse pano de fundo, de o que essa morte que Jesus sofreu na cruz por nós e o seu significado. Amém? Eu queria convidar você para fazer uma leitura comigo, então, no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 15, ao 17, desculpa. 12 ao 17 é um texto curto. Não sei se você está familiarizado com a Bíblia, não sei se você está familiarizado especificamente com esse livro, o livro de Eclesiastes. Às vezes a gente gosta de ler muito o Novo Testamento, tem gente que não gosta de ler muito o Velho Testamento. No Velho Testamento, às vezes a gente gosta de ler mais os livros históricos, né, que conta a história, e tem alguns livros que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Esse é um livro muito interessante, um livro muito bom que nós estamos expondo aqui, para que a gente tenha maior compreensão como igreja. Então, Eclesiastes, capítulo 2, do 12 ao 17, vamos ler. Então, passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo, também acontecerá a mim. Por que então busquei tanta sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento.
Então, irmãos, essa é a quarta mensagem, né, ou pregação dessa série, A Vida Debaixo do Sol. Exposição dos textos bíblicos do livro de Eclesiastes de Salomão. E o tema da pregação de hoje é em forma de uma pergunta, que é: quantas mortes morreremos? Do inevitável ao inimaginável. Quantas mortes morreremos? Enquanto eu estava fazendo e orando e construindo com Deus essa mensagem, eu comecei a lembrar de um filme que eu gosto muito. Eu já vi umas 3 vezes, eu acho. É um filme de ficção científica que chama-se No Limite do Amanhã. Quem já viu esse filme? É com Tom Cruise. Quem já viu? Bastante gente. É um filme muito bom, é de 2014. Para quem não viu, mais ou menos a ideia do filme é que é um dia na vida do personagem principal do filme que se repete. Esse dia sempre se repete. É o dia em que ele, como um soldado no futuro, está enfrentando a invasão aí da Terra por alienígenas, e ele morre nessa batalha com os alienígenas. Ele morre e volta ao início daquele dia. E ele morre de novo. E volta ao início daquele dia. E assim vai. Ele morre inúmeras vezes e volta. E à medida que ele volta, ele consegue ir avançando no drama e na ficção para ter um desfecho. Não vou dar o spoiler, apesar de ter 10 anos o filme, mas é muito legal o filme, vale a pena você ver. Mas esse personagem, ele está preso no que chamam de um looping temporal, né? Ele não consegue escapar daquele mesmo episódio, daquele mesmo drama. E tem vários outros filmes. Tem outro filme que é uma questão de 8 minutos, eu não lembro o filme. Mas tudo acontece em 8 minutos. Ele também morre, volta 8 minutos, o trem explode, ele volta 8 minutos e assim vai. Tem vários filmes que é sobre esses looping temporal, mas ele morre inúmeras vezes. Já pensou morrer inúmeras vezes? Seria meio horrível. Né, meio louco isso aqui. E eu lembrei desse filme aqui enquanto eu fazia e pensava na série. Mas quantas vezes, afinal, morreremos? Quantas vezes morreremos? Bom, eu não bandeja a resposta logo de cara na mensagem. Eu pretendo responder essa pergunta para você ao longo dessa exposição. Salomão, o autor desse livro, de Eclesiastes, né, um dos maiores reis de Israel, poeta, compositor, filósofo, homem extremamente sábio, nos deixou este livro, não esse livro, um dos livros que compõem a Bíblia, porque a Bíblia tem 66 livros, mas nos deixou este livro de Eclesiastes, um livro um tanto intrigante, um livro muito mal compreendido por muitos. Mas esse livro é fruto das suas investigações, é fruto da sua vasta e profunda experiência como um homem sábio, estudioso e que foi agraciado com Deus, ainda com mais sabedoria. E ele escreveu esse livro para falar das suas experiências da vida debaixo do sol, da vida comum, da vida ordinária, da vida que toda pessoa tem. Ele quis escrever sobre essa experiência. E para você entender um pouquinho do livro todo, que tem alguns capítulos, mas você poderia entender a partir do versículo 1. O versículo 1 do capítulo 1 é a tese, por assim dizer, de Salomão. Ele quer saber de que adianta a vida, para que serve a vida? Para que serve todo o trabalho? Toda manhã eu levanto, eu trabalho 8 horas, eu labuto, tem gente que leva trabalho para casa, né? Trabalha nos finais de semana, soa, rala. Ele quer saber de que adianta tudo isso. Essa é a investigação dele, essa é a tese do livro. E você vai ver isso no capítulo 1, versículo 3. E no capítulo 1, versículo 14, ele já dá a conclusão. Ele não está fazendo que nem eu, que lancei a pergunta e disse que eu vou falar até o final. No primeiro capítulo ele já entregou o esquema.
Ele lançou a dúvida, a tese, que é a pesquisa dele. No versículo 14 já chegou à conclusão. Tudo debaixo do sol é vaidade. Tudo debaixo do sol é canseira. Tudo debaixo do sol é correr atrás do vento. E aí no versículo 15, ele dá a resposta mais enxuta do porquê da sua conclusão, que tudo é canseira, tudo é correr atrás do sol. Ele vai dizer que tudo que a gente faz aqui debaixo do sol não tem o poder de consertar o que está quebrado. Não tem o poder de dar ao homem aquilo que lhe falta na alma. Essa é a razão. O homem sai para trabalhar, o homem vai adquirir riquezas, vai correr atrás de fama, prazeres, vai ter a vida louca, vai fazer o que quiser. Mas no final o que está quebrado continua quebrado e o vazio no coração continua vazio. É isso que Salomão resume aqui a ideia. No primeiro capítulo ele já entrega tudo e depois ele vai seguir desenvolvendo, encorpando e explicando e falando das suas experiências. E a gente tem falado aqui porque é fácil ter uma interpretação errada desse livro. Às vezes a gente acha que é um livro bastante pessimista, né, de uma pessoa muito cínica, de um homem muito frustrado, e não é, irmãos, não é isso. Salomão, esse homem sábio, escreveu esse livro para abrir os nossos olhos. Para abrir os olhos do povo a quem ele destinou primeiramente o livro, mas para abrir os olhos de todas as gerações que viriam e que iriam usar esse livro de alguma maneira. Ele queria nos dar a real, a respeito da vida e das coisas que fazemos. Dá para se dizer que ele escreveu isso aqui para nos salvar de nós mesmos, para nos salvar das falsas narrativas, dos falsos deuses, e dos sentidos e propósitos de vida furados, que muitas vezes nós elegemos para a nossa vida. Ele escreveu isso para nos salvar. E o ponto de Salomão aqui, que é o ponto que a Bíblia defende, o ponto de Salomão é que nada debaixo do sol, então, tem o poder de consertar aquilo que o pecado quebrou. Nada. Nada pode saciar essa fome, essa falta, esse vazio, nada consegue preencher essa falta do eterno que há nos nossos corações, nas nossas almas. E você vai ver que Salomão ele vai dizer no livro que ele bem que tentou. Ele percebeu no mundo, percebeu na família, percebeu no reino, percebeu na sociedade, percebeu nas nações que existia essa ruptura, essa fratura, essa coisa que existia. Tem coisas boas no mundo, tem alegria, tem felicidade, mas essas coisas a gente não consegue segurar. Elas vão esvaziando, elas escapam porque há rachaduras. Elas fogem, a gente vive correndo atrás delas e elas escapam, a gente não consegue pegar elas. E a gente vive nessa falta. E ele percebeu isso, e ele disse assim, mas eu tentei compensar. Eu tentei consertar o que estava quebrado. Eu tentei preencher a falta e o vazio de alguma maneira e dar sentido para a vida com coisas debaixo do sol. E a gente vai ver isso do versículo 12 ao 18, que é um dos temas que a gente já pregou aqui, que ele achou então que ele podia dar sentido para a vida, se dedicando a preencher esse vazio através da busca pelo estudo, pelo conhecimento, pela sabedoria, pela intelectualidade, por desenvolver e aprender ciências e saberes, por ficar muito esperto, ter uma expertise bem grande em alguma coisa. Então esse seria o seu lema e tema da sua vida, ele ia se dedicar a isso. E ele fez. E no final ele disse, continuava vazando, continuava escorrendo, não preenchia, não estava lá a resposta. E então do versículo 1 ao 11, que o pastor Adam pregou, ele disse, então eu tentei achar nos prazeres, eu me joguei no vinho, o vinho é um negócio bom, né? E eu fui tomar uns vinhos, umas champanhe, e eu fui me alegrar aí, fui fazer umas festas, e eu fui ter uma vida louca, eu fui curtir, né? E não estava lá, e escapava,
Eu tinha momentos legais, mas não estava lá, eu voltava vazio e não adiantava. E não consertava o que estava quebrado, e a vida continuava sem sentido. E ele buscou nos prazeres, na bebida, e ele disse que ele foi buscar na fama. Ele disse que construiu palácios, que construiu locais, monumentos, e ele construiu mesmo. Né? Muitas coisas que Salomão fez. O próprio templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para você ver a obra, diria faraônica, mas vamos dizer salomônica, né? A obra salomônica de realizações, de palácios e coisas, não só em Jerusalém, mas em todo Israel. Ele fez muitas coisas. Né? Ele era o Niemeyer, ele era o cara, construía e deixou um nome, um legado, e ele fez muito. E aí ele disse, não adiantou, não preencheu, o quebrado continuava vazando, não estava lá. O sentido não estava nas realizações. Eu me tornei o homem mais rico da terra, eu me tornei riquíssimo, os celeiros estavam fartos de ouro, pedras preciosas, só não tinha real, mas o resto tinha de tudo, irmãos, o homem era riquíssimo. E ele também disse, isso também era correr atrás do vento, isso também não preencheu o vazio e o coração, não consertou o que estava quebrado pelo pecado. Capítulo 2, versículo 10, ele diz, não me neguei nada dos que os meus olhos desejaram. Olha só, ele estava nesse nível. Eu vou tentar dar jeito a esse problema do que está quebrado e o que falta. E eu não me neguei nada. Tudo que eu quis, tudo que meus olhos desejaram, eu disse, pega que é teu. Nem me privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço. E aí, então, cansado com os resultados das suas investigações, daquilo que ele mergulhou e se atirou para tentar achar sentido na vida, e percebendo que essa sede do eterno não tinha sido saciada, e o vazio no coração continuava lá, então ele resolveu voltar para algo que ele já tinha se dedicado, que é o texto que a gente acabou de ler. Ele resolve voltar para a sabedoria. Ele volta para ver se, para dar mais uma olhadinha, de repente eu não olhei direito. Né? De repente, se eu cavar um pouquinho mais, se eu ir mais fundo. Então ele volta, porque a gente vem acompanhando o raciocínio, a escrita de Salomão no livro, e ele fala de várias coisas, e agora nesse texto que eu acabo de ler para vocês, ele volta num texto que a gente já tinha até exposto já. E ele volta ali. Mas é mais ou menos quando a gente faz alguma coisa aqui. Quem aqui não faz isso quando perde, por exemplo, a chave do carro ou a chave da casa? Tem gente que é meio bagunçadinho, que larga em qualquer lugar e depois se desespera, então não sabe se não tem um lugar fixo, né? Mas se você é mais organizadinho, você sempre deixa num lugar, não é assim? Eu sou assim. Então, as coisas sempre estão num lugar. De vez em quando a gente sai fora, mas a regra tem lugar as coisas. E se ela sumir, eu vou lá onde elas deveriam estar. Então, quando você não acha a chave do carro ou da casa, você vai aonde normalmente deveria estar. É o que Salomão fez. E aí você procura a chave, uai. Você já tem que me acostumar, porque eu vou para Minas, né? Eu tenho que dizer uai. Uai. Né? Uai. A chave não está aqui onde deveria estar. E aí você começa a procurar em tudo que é outro lugar, né? E procura na roupa, embaixo da cama, e procura na estante, e procura dentro da bolsa, e procura no banheiro, e procura no carro, e procura não sei aonde, procura não sei aonde, procura não sei aonde, e depois de procurar em um monte de lugar e não achar, o que você faz? Volta no lugar que você acha que ela deveria estar, que você já procurou e não achou. A gente faz isso, não é? Salomão fez isso. E ele vai achar, né? Às vezes está lá mesmo. Por quê? Porque aí você dá uma procuradinha mais atenciosa e mais profunda. Que foi o que Salomão fez. Ele passou por um monte de coisa procurando sentido, e agora nesse trecho ele está voltando naquilo que ele já tinha procurado. Ele diz, não, mas não é possível, eu vou procurar na sabedoria. Eu vou dar uma procurada mais profunda. Então agora talvez eu me dedique à parte mais prática da sabedoria, porque a sabedoria ela é vivenciada e experienciada de maneira prática, né? Ela tem o seu embasamento teórico, é o estudo e tal, mas o sábio tem que ser visto de maneira prática, não no que fica falando. Então,
vamos tentar ver as coisas mais práticas da sabedoria e, de repente, aqui está o sentido da vida, aqui vamos consertar o que está quebrado. E aí ele faz isso. Versículo 12, 13 a 14. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Ao voltar ao lugar do ensino na vida, ao lugar do conhecimento na vida, ao lugar da busca por crescimento na vida, ele percebe que isso é importante. Por mais que ele diga que é correr atrás do vento, ele percebe que isso é importante. Que o estudo é melhor do que a ignorância. Que você continuar crescendo em conhecimento, como pai, como mãe, em alguma área, isso é melhor do que você ficar estagnado ou ignorante. Ele percebe que a escola é melhor do que a vadiagem, do que ficar por aí fazendo nada. A vida é melhor vivida e fica mais leve e é enriquecida pela sabedoria. E eu quero parabenizar aqui 2 exemplos que eu estou vendo aqui bem na minha frente, que depois de um tempo rodado na vida, voltaram a estudar, né? Thaís, o Adair, cursando, né, a universidade, tudo bem, ótimo. Estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas nunca é tarde. Ontem eu vi um filme, Nia, estava falando ali, que é um filme que concorreu ao Oscar. Agora é um filme verídico de uma nadadora que queria atravessar, e ela tinha muitos recordes, mas ela queria ir de Cuba aos Estados Unidos e ninguém conseguiu fazer isso. Nunca ninguém tinha conseguido, e ela, inclusive, no auge da sua carreira, aos 28 anos, com muita energia, tentou e parou na metade. Não conseguiu também, desistiu. E aí, com 60 anos, ela disse, vou fazer. Depois que ela tinha 30 anos parada de nadar. E ela voltou a treinar e foi. 4 vezes ela tentou e desistiu, mas aos 64 anos, ela fez 165 mil não, né? 165 quilômetros em mar aberto, enfrentando correntes, tempestades e tudo mais. Aos 64 anos, a primeira pessoa na história conseguiu fazer o que era impossível. É um filme de superação muito legal. De alguém que disse, eu posso continuar crescendo. Eu posso continuar estudando. Eu posso continuar melhorando e tendo uma expertise em alguma área. Eu não preciso desistir. Amém? Eu me aposentei. Mas eu me aposentei, ok, não quer dizer que você parou e acabou tudo. Você pode continuar crescendo. Amém? Então, estudar, irmãos, é bom. É isso que Salomão está dizendo. Estudar é bom. Fazer cursos profissionalizantes, cursar uma faculdade, fazer uma especialização, um mestrado, aprender algo novo, começar algo novo na vida, desde que esteja a seu alcance, é ótimo. Vá à luta. Lute por essas conquistas. O versículo 13 está nos dizendo que a vida vivida com conhecimento é muito melhor do que a insensatez. Não é uma questão de salvação, é uma questão que você vai ter uma vida mais enriquecida. Ela pode se tornar mais leve, melhor. E aí, ainda Salomão vai dar um exemplo. Ela é melhor assim como a luz é melhor do que as trevas. É melhor você entrar numa casa e acender a luz no escuro e andar nela, do que querer entrar nessa casa no escuro e tentar fazer coisas no escuro. A luz é melhor do que as trevas. O sábio tem iluminação, ele é guiado, ele é guiado naquilo que ele vê. Isso aqui é o raciocínio de Salomão, naquilo que ele sabe. Já o insensato vive na escuridão, vive na ignorância, e está feliz, e está satisfeito com isso. Então, o ponto aqui é que Salomão está dizendo é que a gente precisa se dedicar ao estudo, mas eu não vou pregar de novo, porque esse já foi o tema da primeira visita de Salomão nesse texto que a gente pregou há um tempo atrás. Agora ele está voltando aqui, e ele está chegando à mesma conclusão. Não, a sabedoria é bom,
ela torna a vida mais leve. Mas daí ele chega no versículo 14 e tem um neon lá. Tem um porém bem grande. Tem um porém que ele percebe. Ele percebe que tanto o homem sábio, culto, estudado, como o tolo, o ignorante, o estudo, o sem estudo, no fim das contas terminam no mesmo lugar. No fim das contas, o que tem para eles é a sepultura. De que adianta realizações, conquistas, riquezas, sabedoria? No fim, tudo acaba no mesmo saco. É o que Salomão está questionando. Todo propósito debaixo do sol acaba do mesmo jeito, na morte. Por mais linda, por mais correto, por mais abnegado, projetos que tenha desenvolvido, família que cuidou, etc. No final, tudo acaba no mesmo lugar, na morte. E aí Salomão volta então para o versículo 13, mas então que proveito tem ao homem todo o seu empenho, o seu trabalho árduo? A morte estava assombrando o sábio Salomão. Até porque, acredito que ele escreveu esse livro aqui já então, na idade mais avançada, experiente, e querendo ou não, quanto mais avança a idade, mais a gente começa a pensar nesse assunto, né? Eu não me lembro de quando criança, adolescente, jovem adulto, de ficar pensando na morte. Podia ter alguma dor terrível, um acidente, uma doença. Vou melhorar aí tudo que segue. Mas depois de uma certa idade vem uma doença e diz, será, Jesus? É com essa que o Senhor vai me levar? Será que é agora? Depois de uma época da vida, esse negócio vem visitando e assombra mais, né? Os irmãos deram uma risadinha, porque sabe que eu não estou mentindo, né? E Salomão parece aqui que está assombrado com esse negócio, porque ele é um homem do estudo, da reflexão, da experiência, da vivência, e ele visitou todas essas coisas, experimentou com intensidade muitas coisas que nós não experimentamos, e tudo acabava nesse negócio. Tudo chegava nesse fator limitante, tudo acaba na morte. Salomão estava assombrado por esse negócio. Eu não diria que só Salomão, acho que mais pessoas se assombram com a morte. A morte é um tema, vamos falar sério, é um tema difícil de lidar. Mas por outro lado, é tão corriqueiro que nós esbarramos nela quase todo dia. Todo dia você tem a notícia da morte de alguém. Alguém famoso que você viu, que está na TV, você tinha um conhecimento por ser famoso, é um parente do amigo, é um vizinho, é um parente próximo, as fatalidades vão acontecendo, acidentes e tal. Então, constantemente nós lidamos com isso, fora as notícias de morte dos desconhecidos que você vê na TV e etc. Então é um negócio difícil de lidar, mas ao mesmo tempo está muito presente. Não é um assunto agradável, nós evitamos quase sempre. Mas é algo inevitável para todos nós. O ponto é que somos finitos. Nós não temos uma eternidade de dias. Nós temos um número X de dias. O salmista vai dizer que Deus já determinou todos. A ampulheta e os grãozinhos já estão caindo e Deus sabe quantos grãozinhos falta, só Ele sabe. Mas nós temos dias limitados. Nós somos frágeis, muito frágeis. A
A gente se acha muito fortes, mas uma coisinha de nada, né? Uma simples picanhazinha na veia já acaba com tudo, né? Nós somos frágeis. Mas então, como que a gente dorme com esse ruído? Como é que dorme com essa sombra ou assombração, né? Será, Deus, que hoje é meu último dia? Já pensou? E acordou de manhã e já pensou alguma vez assim? Deus, será que hoje esse é meu último dia? Tem gente que pergunta isso constantemente. Será que eu viverei mais do que os meus pais? Pô, minha mãe está aqui já, né, não posso entregar senão ela fica brava, mas... Queira Deus, que eu viva mais, pelo menos que a minha mãe, meu pai não viveu muito. São perguntas, porque isso nos assombra. Irmãos, nós somos mortais. Ninguém vai ficar para semente, como diz o ditado. Não importa quão saudável tenha sido sua alimentação. Não importa quão cauteloso seja você ao conduzir o seu carro nas viagens. Não importa quão duro e dedicado você tenha sido ao seu trabalho. Não importa quão sábio, esperto, empreendedor você tenha sido nos seus negócios. O final é o mesmo. Mas lembra que eu comecei o argumento segundo o pensamento de Salomão, dizendo que a educação é melhor do que a ignorância. Quando eu digo não importa o quão saudável, eu não estou dizendo, viu? Bora, que se exploda. Entendeu? Salomão está dizendo que essas coisas fazem da sua vida mais leve e melhor. Mas no final, é o mesmo. Ninguém fica para semente. Bom, até aqui você está dizendo, meu Deus, está igual ler Eclesiastes mesmo essa mensagem. Estou quase tomando um Rivotril. Mas, Salomão não para. Mas se não dá para ficar para semente, não dá para viver para sempre, então, Salomão no versículo 16 ensaia um pensamento e diz, então, de repente nós podemos então, já que eu não permaneço, eu posso tentar lutar para que o meu nome permaneça. Tentar deixar um legado, uma história que fique e as pessoas não esqueçam de mim. Mas a resposta de Salomão é a mesma. E ele diz, não é possível. Depois de um tempo, todos esquecerão de você e de tudo que você fez, dos seus feitos. E a sua casa linda, outro vai morar nela e nem vai lembrar de você. Vai derrubar a sua casa, vai construir um prédio, um condomínio. Chegará um momento em que você não será lembrado nunca mais debaixo do sol. Sua memória vai ficar por um tempo, alguns, até que chegará um dia que simplesmente é como se não tivesse existido. Minha mãe, fui almoçar com a minha mãe ontem. Ela apareceu lá com um quadrinho daqueles meio preto e branco das antigas mesmo, não sei se era foto, uma pintura, aquilo, que ela resgatou numa viagem que ela fez na cidade natal dela, dos bisavós delas, meus tataravós, é isso, né? Tem trisavós? Acho que era tri então, ou tatara, sei lá. Mas a minha mãe nem sabia o nome deles. Muito menos eu. Desses meus familiares, que lá tinham um retrato, muito legal, a gente não sabia nem os nomes. Pouco importa as viagens que eles fizeram. Eu não sei nada, não sei. Pouco importa onde viveram, onde gastaram, o que comeram, o que fizeram. Já foi no esquecimento. A mortalidade
E a finitude, irmãos, é brutal, não é? Tão brutal que Salomão diz, no versículo 17, que ele se aborreceu da vida. Ele ficou desgostoso. Ele não era nenhum suicida, nem nada disso, tá, gente? Ele disse, olha, por isso tudo, detestei a vida. Pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo, tudo é ilusão. E perseguir o vento diante do desafio de consertar o que estava quebrado e preencher o vazio, a falta do eterno no coração. Todo empenho e dedicação a algo, para no final terminar em nada. Antes que a gente passe os Rivotril, irmãos, será que é só isso? Será que é só isso? Será que a Bíblia tem a nos dizer apenas essa má notícia? Essa incômoda notícia? Que ao ser humano que vive debaixo do sol, só o que lhe resta é a sepultura, a morte, e o que ele faz não tem sentido e não serve. E ele vai ser esquecido. E não preenche, não conserta, e o seu destino é viver errante, com incômodo, e com uma tristeza e uma angústia no coração para sempre. Será que é só essa má notícia? Não, irmãos, amém? Suspende o Rivotril. Não, claro que não. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo que não. Hoje é o domingo da ressurreição. A morte não é o fim da linha, amém? A morte é o fim da linha para aqueles que vivem debaixo do sol, sem o Senhor Jesus em suas vidas. Mas a morte não é o fim da linha para aqueles que têm a sua vida ancorada no Senhor. Amém? Para aqueles que fazem de Jesus a sua torre, para aqueles que fazem de Jesus o seu porto, o seu abrigo. A morte não é o fim da linha. Jesus venceu a morte. E por causa disso, há uma nova história sendo escrita por Deus, e há uma nova história para nós. Amém, irmãos? A morte, 1 Coríntios 15, 54, a morte foi tragada pela vitória. Amém? A morte, o fim do sentido, a fim da possibilidade de consertar o que estava quebrado, o errado, foi vencida por Jesus na cruz e na sua ressurreição, fechando o ciclo de vitória sobre a maldição da morte, que encerrava o homem longe de Deus e da eternidade. Jesus veio, morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e a morte foi vencida, e a eternidade teve início. Amém? Não precisamos mais nos debater com a má notícia da fragilidade e da finitude. E chegar ao desespero da constatação de que nada há debaixo do sol que tem esse poder, porque nós sabemos que agora há, amém? Agora há um homem, Deus, veio a este mundo e viveu de maneira perfeita, cumprindo a lei, fazendo a justiça de Deus em nosso lugar. Morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. Nós temos um representante nosso, um homem, Jesus Cristo, amém? À destra de Deus, que nos espera de braços abertos, amém? Venceu a morte e deu significado não só ao amanhã, mas deu significado ao hoje, ao presente. Não é só o futuro que tem vida, o presente tem vida. Não é só a esperança do amanhã, mas a esperança do hoje. Porque a ressurreição era para o fim da história, só que Jesus ressuscitou no meio da história, amém? E o meio da história é o que nós estamos vivendo, é a vida que eu e você vivemos debaixo do sol. Ela não precisa ser uma vida vazia de significado, sem preencher a falta,
ela pode ter sentido. Amém? Porque o eterno já começou a valer. A eternidade entrou na temporalidade. E já começou a acontecer através de Jesus Cristo. E é isso que nós celebramos nessa manhã. E então, meu irmão, se você acha que você vai encontrar sentido no trabalho, que você vai encontrar sentido no estudo, que você vai achar sentido até mesmo na família, que é algo maravilhoso, você vai achar sentido nas realizações, na riqueza, isso é correr atrás do vento, e a sua vida é finita, e os seus dias são poucos, e você não sabe quando termina. Não gaste os seus dias e as suas forças fazendo disso o seu objetivo principal. É disso que Salomão está falando, e é disso que Salomão quer nos salvar. Porque senão você vai descobrir tarde que você se dedicou a um ídolo, que você se dedicou a algo que não resolveu o que estava quebrado. Essas coisas são boas e você tem que fazer de maneira excelente para que a sua vida seja melhor e seja melhor para outros. É uma maneira, às vezes, de você amar o próximo sendo um excelente profissional. E isso agrada e louva a Deus. E você tem que fazer isso. Mas não se trata disso. Isso não é o fim. Amém? A nossa vida não se resume àquilo que está debaixo do sol, mas àquilo que vai além do sol. Amém? A sabedoria que está abaixo do sol, as ciências, os saberes, as descobertas dos homens não preenchem, não realizam, não interessa curso, pós-graduação, etc. Não conserta. É isso que Salomão está dizendo. E ele está nos alertando porque ele quer te salvar e quer me salvar. O que importa é a sabedoria que está além do sol. Amém? A que vem do reino, a que vem do Senhor Jesus, a que vem do alto, e aí então ela regula a sabedoria humana. Então, busca dos prazeres, mulheres, e disso Salomão entendia, vida louca, bens, riquezas, trabalho, é canseira, é vaidade, é correr atrás do vento. Se é isso que você faz a razão da sua vida, eu quero dizer para você que vai acabar em nada. Proveito nenhum terá. Seremos esquecidos. Todas as boas dádivas de Deus, nesse sentido horizontal da existência, são boas, é para fazer a sua vida mais leve, mas não são suficientes. Amém? Eu poderia fazer que nem as igrejas que fazem para olhar para os irmãos para o lado e diz para o irmão, irmão, deixa de ser besta, mas eu não vou mais fazer isso, né? Deixa de ser besta, de fazer isso o sentido da sua vida. Porque se você tiver essa perspectiva para viver, o final, você nem decide, o final já está decidido. Quem vive nessa perspectiva e faz das coisas debaixo do sol a razão da sua vida, acaba na sepultura, na morte. Mas a boa notícia é que em Cristo as coisas mudaram. Amém? Em Cristo se abriu a possibilidade do eterno. Para aqueles que estão nele, para aqueles que foram escolhidos por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, há uma boa nova, há um evangelho. Não precisa ser assim. Porque nele podemos viver para além da morte. Em Jesus nós podemos viver para além da finitude. Nele as nossas ações, a nossa vida ganham perspectivas eternas. Amém? Nele nós já passamos a viver, por antecipação, a eternidade futura. Nele, então, o nosso presente, a vida debaixo do sol, o nosso presente é encorpado de significados que transcendem as limitações dessa vida. Nele encontramos propósitos que vão além dessas perspectivas que há debaixo do sol. Como diz Paulo a Romanos, nele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo que fazemos nele, para a glória dele, nós estamos plantando para a eternidade. Amém?
quando vivemos para além do sol, a vida debaixo do sol enriquece, floresce e encanta. Amém? Cristo ressurreto é o verdadeiro sentido da vida. Morremos todos com Cristo na sexta-feira, mas também ressuscitamos todos com Ele no domingo para a vida eterna. E esse é o caminho para se viver para sempre. Amém? Quer saber então quantas vezes morremos? Quantas vezes morremos? A Bíblia, o ensino cristão diz que se você, guarda essa frase aqui, se você nascer apenas uma vez, se você nascer só biologicamente, se você nascer apenas uma vez, você morrerá 2 vezes. Você morrerá física e espiritualmente. Mas se você nascer 2 vezes, biológica e do espírito, então você morrerá apenas uma vez. O objetivo de Salomão, irmãos, ao fazer esse texto tão seco e aparentemente pessimista, é salvar sua vida e tirar você das futilidades e dos sentidos errados para a vida, porque a vida é finita, seus dias são contados e ninguém sabe o amanhã. Ele quer nos mostrar quão frágil nós somos. A vida é um sopro. E se você não cuidar, ou se dedicar desde já ao que vem depois, poderá ser tarde demais se você não fizer isso. Como diz Paulo, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você vai fazer? A morte chega para todos e chega, na maioria das vezes, sem avisar. E o que define se a sua vida foi fútil ou útil é se você decidiu em vida ancorar, se abrigar em Cristo. Amém? E viver para a sua glória. Se você entregou a sua vida a Jesus, meus queridos, se você nasceu 2 vezes, se você nasceu do alto, nasceu de novo, então fique tranquilo. A morte não é mais um limitador. A morte não é o fim da história. A morte é lucro, disse Paulo. Amém? A morte é a porta que se abre e que se escancara para você, aquilo que você vive apenas como migalha, como um antegosto, como uma antessala, que já é bem gostosa demais, o que vivemos com Cristo aqui. A morte é a porta que se escancara para o eterno, para o gozo, para o maravilhoso, para estar com Deus. Ela é lucro, você não tem que temer. A morte não segurará você, amém? E você jamais será esquecido. Você que está em Cristo Jesus. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado, porque essa honra e essa glória é tua. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio à terra, o Senhor não precisava, o Senhor quis. O Senhor veio para morrer por nós, para nos dar essa esperança, para nos livrar desse caos, para nos livrar desse destino, dessa perdição, dessa angústia, e veio nos dar sentido, razão, propósito, nos encher. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida que encontramos em Ti, pela Sua ressurreição, por ter vencido a morte, por ter debochado da morte, por Deus ter engolido a morte, Deus, e ela não mais é o limite, ela não mais aterroriza, Deus, ela é lucro, e nós bendizemos o Senhor e a sua vitória, e aguardamos a sua segunda vinda e a ressurreição. Mas enquanto isso, queremos viver para o Senhor, para o meio do Senhor e para a sua glória, nessa terra, cheio de significado, vivendo além dos sentidos que essa vida propõe, porque eles são poucos, eles são fracos. Renova em nós, melhora em nós, corrige em nós os sentidos que elegemos, Deus, e que não deveriam ser os sentidos, Deus, que deveríamos estar dando
para viver. Deus, que nós possamos nos regozijar com as boas dádivas, mas fazer tudo para a glória do Senhor e tendo o Senhor como a razão maior das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Isso é Páscoa. Amém. Isso é vida eterna. Isso é viver para sempre. É viver em Cristo.